As pessoas acreditam que se ganharem mais, os seus problemas quanto ao dinheiro estarão resolvidos. E muitas vezes, quando as pessoas passam a ganhar mais, os seus problemas financeiros se intensificam. O que você faria se você ganhasse 100 mil reais hoje? A maioria das pessoas responderiam a esse questionamento dizendo: eu pagaria as minhas contas, eu pagaria as minhas dívidas. A maioria das pessoas acredita que o seu problema são as dívidas. Se ela ganhar uma bolada capaz de quitar as suas dívidas, os seus problemas estão encerrados, pelo menos no que diz respeito às suas finanças pessoais e ao seu dinheiro. Eu gostaria que você me assistisse até o final. Eu gostaria de mostrar para você que as dívidas não são um problema e o dinheiro não é a solução. Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender qual o real problema e qual a real solução quanto às finanças. Meu nome é Elano, esse é o canal que eu falo sobre investimentos e finanças pessoais. O real problema das pessoas chama-se desequilíbrio financeiro. Mas antes de entendermos o que é desequilíbrio, vamos entender o que é equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro são receitas maiores que despesas. Trocando em miúdos, o que você ganha é mais do que você gasta. Alguém poderia dizer, mas o equilíbrio também não poderia ser eu gasto o que eu ganho, nada mais do que isso? Na verdade, isso não é equilíbrio. Isso, na verdade, chama-se corda bamba. Por quê? Porque na nossa vida sempre surgem imprevistos. Na nossa vida sempre surgem coisas com as quais nós não contamos. Despesas eventuais, despesas que não estavam no planejamento, não estavam previstas no nosso orçamento. Por isso é necessário que você tenha maior receita, tenha uma receita maior do que as suas despesas. Para que você tenha, então, ali o que se chama de superávit, ou seja, você tem um ganho. E esse ganho servirá justamente para ampará-lo nos momentos de dificuldades, nos momentos em que você não tem o dinheiro ali no momento para arcar com aquela despesa. Então o equilíbrio é esse, é sempre você ter uma receita maior do que as suas despesas. E o desequilíbrio é justamente o contrário. É quando você começa a ter mais despesas do que receitas. Ou então as suas dívidas ultrapassam o seu patrimônio. Seria essa a ideia. Então veja, o que é o desequilíbrio financeiro? Quero trabalhar aqui com vocês 4 facetas do desequilíbrio financeiro. Um desequilíbrio financeiro possui sintomas, possui consequências, possui causas e possui tratamento. Então vamos trabalhar aqui essas 4 facetas. Quais são os sintomas? O endividamento, as dívidas, a inadimplência é um sintoma do desequilíbrio financeiro. Todo mundo acha que é a causa, é o problema. Não. O problema, as dívidas não são o problema. As dívidas são os sintomas. A inadimplência é o sintoma de um mau comportamento. Ok, isso é um sintoma. O que é que eu preciso, então, tratar? Eu preciso tratar do problema. E para tratar do problema, eu preciso entender a causa. Qual é a causa do desequilíbrio financeiro? A causa do desequilíbrio financeiro pode ser um imprevisto, ou seja, você é aquela pessoa que gasta o que ganha. Então, no momento que surge um imprevisto, seja uma enfermidade, o carro quebrou, um parente precisou do seu dinheiro, aconteceu algo que você não estava contando, então você teve que tomar o empréstimo, você teve que pegar o crédito com alguém, com alguma instituição, para suprir aquela demanda que foi imprevisível. Então, você tem que entender a partir daí a causa. Ou se foi a compra de um bem, por exemplo,
uma das coisas que mais colocam as pessoas em um endividamento profundo é financiamento de carro e financiamento de imóvel. Você precisa identificar qual foi a causa do seu endividamento. Ou então, se foi o seu endividamento é fruto de um consumo de bens cotidianos, só que de uma maneira descontrolada. Você olha os seus bens e você nem tem tantos gastos fixos grandes, mas você gasta muito com roupa, você gasta muito com restaurante, você gasta muito com passeios, você gasta muito com viagens, com lazer e assim por diante. Ou seja, você precisa identificar a causa, porque você só vai mudar o seu comportamento, você só vai conseguir se livrar das dívidas se você entende, se você reconhece o que te levou até as dívidas. Dívidas não aparecem na nossa vida em um passo de mágicas. Nós somos o causador de nossas dívidas. É o nosso mau comportamento que gera as nossas dívidas. E isso eu preciso ter ciência disso. Do mesmo jeito, eu preciso ter em mente as consequências do desequilíbrio financeiro. Quais são essas consequências? São várias. Primeiro, você se sente impotente, você se sente triste. Aquilo que realmente precisa, você não consegue comprar, porque você assumiu uma prestação, um financiamento, uma parcela muito maior. Você se sente uma pessoa aprisionada, escravizada. As dívidas é aquilo que mais mina as nossas forças, que mais mina os nossos recursos. Eu preciso entender as consequências do desequilíbrio financeiro. Mas calma, desequilíbrio financeiro tem tratamento. E o tratamento chama-se uma educação financeira. Você precisa adquirir novos hábitos. Você precisa, primeiro, listar as suas dívidas, de juros maior até os juros menor, ver o quanto você tem, ver o quanto de patrimônio que você pode se desfazer, você pode vender para sanar aquelas dívidas. E a partir daí você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa reduzir o número de cartões de crédito, você precisa reduzir o número de despesas fixas, você precisa reduzir os grandes gastos, para daí então você começar a enfrentar o seu problema, que é o quê? Que é gerar mais despesas do que receitas. Se você assistiu até aqui, gostou desse vídeo, eu peço então que você se inscreva nesse canal, para que você tenha acesso em primeira mão àquilo que nós estamos produzindo e que se isso foi útil para você, deixe aqui então o seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.